Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, hoje eu quero falar com os irmãos referente à grande casa relatada em Timóteo, capítulo de número 2, aonde a cristandade iniciada pelo Senhor Jesus, quando ele diz em Mateus, capítulo número 16, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, verbo futuro, porque a igreja ainda era um projeto criado por Deus antes da fundação do mundo, e ele se concretizaria em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, morando em nós permanentemente. O Espírito Santo habita no crente até a sua retirada deste mundo para a vida eterna. Mas, nos últimos dias, o apóstolo Paulo nos adverte que a cristandade ela seria contaminada pelo fermento. Esse fermento traria uma série de enganos, heresias, mentiras dentro da grande casa, vasos de honra e vasos de desonra. Bom, para nos alimparmos, para nos mantermos limpos ou nos limpar deste fermento, dessa sujeira, precisamos conhecer um pouco mais a contextualização deste cenário cristão para então manter-nos puros para a vinda do Senhor Jesus, que é a sua vontade e o seu desejo. Bom, estou aqui com as escrituras sagradas abertas no livro de Judas. É apenas uma folha ao lado de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação das coisas que ainda hão de acontecer. Bom, Judas ele fala no capítulo 1: Meus queridos irmãos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Bom, então podemos notar aqui que no primeiro versículo aqui, após a introdução, os primeiros versículos, o Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz a necessidade de um combate. Então a fé não é algo automático como a batida do nosso coração. Há movimentos no nosso corpo e há funções vitais para que a gente se mantenha vivo que são feitos automaticamente, sem o nosso eu responsável, sem que a nossa consciência tenha que dizer o que fazer, tomar ações e atitudes, Isso são feitos de forma inconsciente, como a batida do coração, o respirar, quando a gente está dormindo, a gente respira, E os rins, o funcionamento dos rins. Assim é no corpo de Cristo, a igreja. Há funções que são feitas automaticamente, sem que haja necessidade da nossa consciência, sem que tenhamos responsabilidades e mérito ou demérito, culpa ou inocência, E isso quem faz é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Eles fazem funções na igreja que a gente nem está vendo. Ele organiza o corpo, ele derrama dons, ele nos dá aquele aviso que a gente não estava pesquisando e buscando saber, e ele vem na nossa consciência e nos fala. São acontecimentos automáticos que não nos são cobrados uma responsabilidade. Agora, nós temos o nosso eu responsável que dará conta a Deus no dia do juízo. Hebreus capítulo 9, 27 diz: ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Bom, nós temos que combater pela nossa fé que nos foi dada. Ou seja, a nossa fé ela não vai se manter automaticamente como essas outras funções. Precisamos combater. É como se a gente fosse jogado na correnteza. A gente não vai ficar parado ali. Para a gente ficar parado ali ou voltar para a margem, a gente tem que combater, nadar mais forte que a correnteza, senão a correnteza nos leva lá para a cachoeira, a gente cai penhasco e pedra abaixo, se arrebenta tudo, Então a fé é como se ela nos fosse dada em meio a uma correnteza. O nosso eu consciente tem que combater, porque senão facilmente perdemos a nossa fé e ela é substituída por emoções, por contos de fadas, por mentiras que o nosso homem natural, que é uma criança, que é irracional, instintivo, egoísta, ele quer.
Ele quer acreditar no Papai Noel, ele quer acreditar que a gente vai orar e vai cair um helicóptero do céu, 50 milhões na nossa conta. Ele quer acreditar nessas coisas aí, passes de mágica, né? O nosso eu natural, nosso eu adâmico, a nossa carne. Mas a nossa consciência amadurecida que o Senhor nos deu vai dar conta no dia do juízo, vai dar conta. Então temos que combater a fé. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Então, o dar da fé é automático, nós não temos participação em receber a fé. A fé é um milagre de Deus. O homem não tem mérito e nem demérito nisso, é um milagre. Agora, combater para permanecer nessa fé pura, e muitos que vão ouvir mensagens como essa, nem ainda receberam esse milagre. Tem a fé natural, a pessoa pega um ônibus crendo que vai chegar no destino, ela planta crendo que vai colher, e muitas das vezes não chega no destino, o ônibus bate, as plantas não crescem por causa desse efeito climático aí, mas elas acreditaram que ia dar certo. É a fé natural, é a graça comum, não é disso que falo. Eu falo do milagre da fé de Deus. Este milagre, assim como o nosso coração bate sem o nosso consentimento, esse milagre nos é dado sem o nosso consentimento, no sentido de esforço, né? É um milagre de Deus essa fé. Agora, manter-se nela é um combate, é uma luta constante. Então, estarei trazendo aqui uma série de vídeos referente à grande casa, referente à nossa vida dentro da casa de Deus, que é a cristandade, né? Neste primeiro momento, falamos sobre a necessidade de combater para manter a nossa fé verdadeira, se é que a temos, né? E não é assistindo Netflix, e não é em roda de escarnecedores, e não é buscando riquezas nesse mundo que a gente está combatendo. Um combate é duro, é difícil. Se está mole e fácil, não é combate. Até o próximo vídeo, então, se Deus quiser.